entrevista à diretora executiva do projeto Voz de Paz na Guiné-Bissau, Filomena Mascarenhas. Doutora Filomena Mascarenhas, a Voz de Paz é uma organização da pesquisa e ação que atua no domínio da consolidação da paz na Guiné-Bissau. Enquanto secretária executiva da Voz de Paz, qual é a avaliação que se faz dos resultados alcançados pela Voz de Paz durante as vossas atividades no terreno? A Voz de Paz foi das primeiras organizações que fez um trabalho a nível da base, auscultando a população sobre aquilo que tolhe a paz na Guiné-Bissau. E tem um acervo de um livro intitulado Voz do Povo, que retrata as causas do conflito na Guiné-Bissau e também que está hierarquizada, a começar pelo enfraquecimento do Estado e a má governação, a pobreza, a má administração da justiça, a instabilidade política, a corrupção, fraca cultura de diálogo. Enfim, no todo foram elencados neste acervo 17 temáticas de conflitos na Guiné-Bissau. Mas, a par deste trabalho, 4 temáticas foram bem estudadas, as 4 primeiras, que é o enfraquecimento do Estado e a má governação. As primeiras 4 que eu tinha citado foram também objetos de um estudo aprofundado para saber, mas por que isso acontece? Mas, independentemente de estudar essas causas, é bom dizer de que a proeza da Voz da Paz reside nos espaços regionais de diálogos, que são as nossas estruturas na base, que fazem um trabalho de gestão e mediação de conflitos, da aproximação. Para além dos espaços regionais de diálogo, nós também fazemos as sensibilizações via rádio. Bom, para além deste acervo a nível de conflito, se tomarmos em conta que o enfraquecimento do Estado, a sua solução também foi apontada de que a descentralização podia muito bem debelar esta causa. A Voz da Paz trabalhou num programa de auscultar a população guineense sobre aquilo que pensam ser a sua visão sobre as autarquias. Mas também temos um relatório das mulheres líderes, daquilo que elas pensam que podia ser o caminho para a saída das crises que o país enfrenta. Todas essas são áreas temáticas e trabalhos feitos pela Voz da Paz, sem contar com outros trabalhos que são momentâneos, tendo em conta há momentos específicos, por exemplo, quando nós organizamos o debate sobre a transição, sobre o novo contrato social, para que a transição não fosse só uma mera transição, mas para que servisse realmente para poder fazer mudanças que o país precisa. Doutora Filomena, face aos atuais contextos da crise e preocupações que se colocam à sociedade civil guineense, nessas auscultações que a Voz de Paz fez junto das comunidades, quais foram as preocupações mais prementes sobre diferentes tipos de conflitos na Guiné-Bissau? Hoje nós podemos dizer que aquele trabalho serviu realmente de amostra porque só trabalhamos em Bissau para saber das 17 causas o que é que mudou, o que é que podia vir à frente. Nós constatamos que a luta pelo poder dentro do enfraquecimento do Estado veio a de cima e também a justiça superou o lugar que tinha questões ligadas à pobreza, o que significa que a população dá realmente importância ao aspecto de estabilidade e nós sabemos que isto não é por acaso, tendo em conta há várias manifestações que ela tem. Eu posso só nisto de instabilidade dar alguns exemplos denunciados pela população. Quando nós falamos de alguns exemplos denunciados pela população, podemos falar de que a população mostra claramente sinais de déficit de cultura institucional
tradicional e mesmo de patriotismo e marcas de maturidade democrática. Isto também não é só, mas também a própria estabilidade está ligada ao desenvolvimento da corrupção, da gestão danosa do bem público. Num raciocínio simples, podemos dizer de que ela também está ligada à distribuição de pelouros, onde as intrigas são recompensadas. Há pessoas nem sempre que merecem cargos porque têm competência para tal, e assim ainda os cidadãos definem essa questão como sendo fonte de empobrecimento do próprio país, porque não se fala de mérito. Então, isto para mostrar de que, passado um tempo, não é que as causas mudaram, não mudaram, porque também temos que ser honestos em reconhecer de que não foram feitas mudanças estruturais para mudar essas causas. Não é de um dia para o outro que se fortalece um Estado. Quando nós dizemos medidas estruturais, estamos a dizer de medidas capazes de fazer com que não haja a partidarização da administração, não haja a politização da administração e que as instituições da República funcionam bem. As causas do conflito na Guiné-Bissau mantêm-se as mesmas e, na visão da Voz de Paz, o que é que mudou em concreto com relação a esta situação? Por exemplo, na altura, quando nós fizemos o trabalho, falava-se de tráfico de droga. E hoje não é isso que preocupa a população. O que é que se preocupa a população? O que preocupa a população é a estabilidade do país. A estabilidade está ligada também ao facto de que, quando estamos nessas situações, não podemos levar avante as políticas públicas pretendidas. Então, sendo assim, já estamos perante um obstáculo ao próprio desenvolvimento. As causas mudaram de posição, de hierarquia, mas elas não foram combatidas. Aqueles que a população tinha deixado para trás, por exemplo, agora mostraram de que são mais evidentes. Está-se a ver a luta política que existe no país. E isto não está ligado, por exemplo, neste caso não podemos dizer que não é por causa da má gestão dos recursos, da terra, dos rios, não sei o quê. São questões políticas que nós temos neste momento que demonstra a fraqueza do Estado, que demonstra a fraqueza das instituições da República, que demonstra que ainda, infelizmente, independentemente de passarmos já 20 anos a ensaiar o processo democrático, nós continuamos ainda a ter partido-Estado, não se faz essa desassociação, e continuamos também a ter partidos muito mais fortes do que o próprio Estado. Isso é que mudou. Por isso é que nós entendemos que, neste momento, independentemente das consequências que tem, mas também temos que encarar isso como disputas democráticas. Estou a falar até dos anos 2010. As pessoas falavam dentre variantes, não? Falava-se de intolerância religiosa, de todo um conjunto de causas que foram elencados e que foram hierarquizados. Mas neste momento, se você sair à rua, a primeira coisa que aparece é realmente a questão da instabilidade que vem à tona. A Comissão Organizadora da Conferência Nacional Caminhos para a Paz e Desenvolvimento, portanto, a conferência prevista para novembro deste ano, nas auscultações feitas, a Comissão identificou, entre outras causas de conflito na Guiné-Bissau, a questão do tribalismo, intrigas entre irmãos, difusão de propaganda entre quadros nacionais, discriminação entre guineenses do campo e da cidade, ausência de uma diplomacia proativa em defesa do Estado da Guiné-Bissau no plano internacional, falta de preparação política sobre a verdadeira essência da democracia. Será que a Voz de Paz, a sua organização, tinha identificado as mesmas causas do conflito na Guiné-Bissau? Quem leu o relatório das causas do conflito
na Guiné-Bissau, vai encontrar um capítulo de tribalismo, mas esse tribalismo está ligado ao quê? Mas a população ilustrou isto muito bem, mostrando de que não é que uma pessoa sendo de tal grupo étnico não gosta do outro grupo étnico, ou há uma incompatibilidade nisto, não. A população falou do tribalismo sob o ponto de vista de instrumentalização das entidades. Quando eu digo entidades, estou a falar de etnias, de militares, de campocidade. Tudo isto entra nesse capítulo. E também na colocação das pessoas em lugares-chave, eu tenho que trazer os meus parentes para pôr em postos públicos. Mas nesse sentido é que se nota, é que se ilustra esse aspecto tribal. A Voz de Paz foi muito mais além, o que significa que esses pontos aqui entram dentro de grandes capítulos, é como pequenos exemplos dentro desses capítulos, porque há um capítulo de injustiça social, que tem como, por exemplo, as assimetrias regionais que existem. Quem não sabe que o desenvolvimento de Cacheu não é igual ao desenvolvimento de Tombali, ou de Gabo não é igual ao desenvolvimento de Quinar. Existem essas assimetrias que são resultantes disso, mas mesmo assim, questões ligadas ao género também é vista nesta perspectiva de deixar a mulher para trás, porque há outras questões, os homens têm que estar à frente na problemática de injustiça e exclusão social. Ali é que aparecem estes pequenos pontos que eu vi ali. Em relação à democracia, falou-se muito na questão da instrumentalização de etnias para fins políticos. Na visão da Voz de Paz, a que se deve a esta situação? Nós podemos citar a fraca cultura democrática. Por exemplo, nós podemos também citar o facto da alternância política não ser vista como tal, mas sim é mudar um grupo para entrar um outro grupo. Também, isto é um caso. Também temos o caso do fraco sentido do bem comum. E também podemos ainda ver nessa circunstância a falta de responsabilização devido ao laxismo judicial, mas também a própria sociedade não castiga quem o faz mal. Na política não há isso, e quando não há isso, tudo isso faz com que realmente a prática democrática fica completamente desassociada a atitudes, a valores e a prática do dia a dia. Uma coisa é dizer que eu sou democrático, outra coisa é ter isso como seu valor, praticar e também ser um ato que a pessoa tem perante a sociedade. Doutora Filomena Mascarenhas, como é que a Voz de Paz tem acompanhado a situação política que o país atravessa neste momento? Será que a Voz de Paz tinha alertado sobre esta situação que se vive agora? Em várias circunstâncias, mesmo por via rádio ou por via encontros realizados depois de 12 de abril, no momento em que não se falava de nada no país, as pessoas tinham medo até de falar da transição, a Voz de Paz organizou um encontro de reflexão para refletirmos sobre a transição. O que é uma transição? O que se deve fazer numa transição? O que podia ser o conteúdo da transição? Transitar para onde e para quê? E nesse debate saiu uma coisa, que é a proposta do novo contrato social. Naquela altura, nós apresentamos um documento à comissão da ANP, criada para o efeito. Uma proposta prescrita que mostra de que este país precisa de dialogar. Um diálogo inclusivo que crie consensos na base de discussão e que a transição podia servir para fazer todas as reformas necessárias. A própria reforma do Estado, depois do Judiciário, das Forças de Defesa e Segurança, as reformas políticas
que iam incluir não só a lei quadro dos partidos políticos, mas a própria lei eleitoral, de forma a torná-lo mais abrangente, de forma a tornar a própria lei eleitoral menos discriminatória. As pessoas não queriam ouvir. O método onde vai me favorecer, porque realmente o método onde favorece os partidos mais fortes, em detrimento da diversidade que podia criar a riqueza para o Parlamento. Não há ninguém que não esteja de acordo de que, por exemplo, eu posso até dar exemplo citando o nome. Eu costumo dizer que gostaria de ver um Afonso T dentro do Parlamento, em Alder Vaz. Por quê? Será que não temos a ideia que isto podia fazer a diferença no Parlamento? Mas não vamos ter essas pessoas nunca, enquanto continuarmos com o método que temos, porque ela não permite a diversidade. O que é que a Voz de Paz propôs nesse aspecto? Por isso é que nós pedimos a revisão da lei eleitoral de 4 partidos políticos. Vai beneficiar o partido, mas não beneficia a população no seu todo. Isto é só para dar exemplo de que o novo contrato social não foi aceito. Parar, refletir, pensar, criar consensos. As pessoas não quiseram. E hoje estamos nisso. Então, vamos voltar para ver se as eleições que estávamos a pedir, o que é que mudou depois de tudo isso. Porque nós não podemos continuar a pensar que as eleições são as soluções para este país, enquanto não erradicarmos as causas que fazem com que a estabilidade continue persistente neste país. Tá bem, as pessoas falam de inclusão. Eu acho que a inclusão deve ser um princípio fundamental em tudo. Não deve ser uma moda, não. Mas eu expliquei porque que eu acho que aquela inclusão para mim não era uma inclusão verdadeira no verdadeiro sentido de inclusão. Por quê? Porque eu disse claramente que a inclusão faz-se dentro da tua própria casa, baseando de que um partido, eu disse assim, um partido que tem 57 deputados, quando precisa de alguém de fora para criar uma base sólida, é porque lá atrás não está bem. Mas as pessoas não gostaram de ouvir isso. E querendo sim ou não, hoje temos que admitir que aquela inclusão da maneira como foi nos apresentada não deu resultado nenhum. E hoje está-se a falar numa eventual inclusão, ou seja, a formação de um governo de base alargada. Ok? Mas qualquer governo de base alargada que não tenha como pressupostos de corrigir os males que contribuíram para que o governo de inclusão, que não teve sucesso, vai dar na mesma. Por isso é que eu acho de que quando se fala de base alargada, primeiro há que tomar em conta as diferentes sensibilidades. Não fala da legitimidade de um e de outros. Quando estamos num processo de diálogo, estamos abertos a novas ideias, estamos abertos a aprender, estamos abertos a tudo que construa consensos. Doutora, o momento político que o país vive é uma aprendizagem da democracia ou é uma anarquia? Olha, eu considero um momento da aprendizagem democrática. Há 20 anos nós chegamos de ensaiar a verdadeira democracia, porque temos medo de enfrentar a própria realidade democrática, o jogo democrático. O que nós sempre tentamos fazer é criar alianças para que não haja problemas. Mas os problemas são inerentes ao ser humano. Às vezes, eu vejo as pessoas que dramatizam isso tanto. Não me dramatizar o quê? A situação que nós estamos a viver? Sim, eu digo dramatizar no sentido de que exatamente porque nunca chegamos a ter uma verdadeira vivência democrática, de alguém ganhar as eleições e ser deixado governar assumindo todos os riscos. Nunca chegamos também a ter instituições da República a funcionarem em pleno. Agora, eu costumo dizer uma coisa boa que essa situação nos trouxe, permitiu-nos ver até que ponto as nossas instituições estão frágeis
até que ponto o partido se sobrepõe ao Estado, até que ponto aconteceram vários casos na Guiné e nunca chegou a haver, a nível da justiça, um caso cabalmente resolvido. Mesmo a justiça também foi confrontada a dar uma solução. Não importa como é que esta solução é encarada, se é má ou é boa, mas a justiça tinha que pronunciar num caso. E se formos ver, quando saiu o acórdão que levou o presidente a mudar de posição, foi o acórdão número 1. E nós perguntamos então, mas foi em que mês? O que é que a justiça faz durante todos esses meses para vir a produzir um acórdão no ano? Por isso é que não é recomendável a via arbitral e nós nunca apoiamos a via arbitral como soluções para conflitos políticos, como é o nosso caso. O acesso à justiça não é porque ela está longe, é morosa, cara, existe muita burocratização, interferências, mas também é a própria maneira como nós encaramos a justiça. Doutora Filomena, como é que um guineense encara a justiça? A justiça para nós é só quando ela é favorável a nós. E nesta percepção de que quando é favorável é justiça, quando não é favorável já não é justiça, tínhamos que ter essa situação tal e qual como temos. Mas eu pessoalmente costumo dizer que justiça também não basta uma pessoa que fez direito ou porque está lá ter senso de justiça. Há pessoas que nascem com isso. Mesmo numa determinada comunidade, há pessoas que nós chamamos porque são capazes de dizer a verdade. Então, a nossa justiça não tem só falta de equipamento, entre as coisas, mas também tem aquilo que é característico de nós não termos a coragem de dizer a verdade quando nós devemos dizer. Por isso é que eu disse que esta situação que nós temos neste momento, eu também tomo o lado bom porque nos mostrou claramente a fraqueza das instituições e pôs as instituições também à prova, inclusive a justiça de fazer alguma coisa para este país. Mas eu acho que esse exercício está a nos mostrar realmente como é que deve funcionar a democracia. Na opinião de Voz de Paz, Filomena Mascarenhas, será que os guineenses estão preparados a essa vivência de democracia? Exatamente. E nós temos que estar preparados também para tal. Mas essa vivência democrática não é nossa. Ali é que vamos reconhecer que durante muito tempo andamos a amputar a democracia, a querer funcionar como partido único, porque aqui nós tentamos tapar buracos para que não haja quem discorde. Não, mas isso é salutar. E quando somos confrontados, nós falamos de crise, mas será que... Mas aquilo que nós estamos a viver neste momento tem a ver com a falta de conhecimento da essência da democracia, não tem nada a ver com a crise que se fala? Não. Nós realmente, mesmo a população, os políticos, a nós nos falta maturidade política. Vamos tomar exemplo de outros países, os debates que acontecem. Lá na democracia não se fala de guerra, não se fala de inimigos, fala-se de adversários. Mas o facto de não estarmos preparados para tal, nós falamos aqui de guerra, falamos de inimigos. Doutora Filomena, a Voz de Paz, uma organização com uma larga experiência no domínio da pesquisa e consolidação da paz, como é que podemos sair deste imbróglio? Esta situação nos obriga, a nós todos, a fazer cedências. Nos obriga realmente a diálogos no verdadeiro sentido de diálogo. Não é fingir querer dialogar. Os erros, falar das coisas que nos impedem de termos sinergias, das incompatibilidades. Nós temos que ter a ousadia, a capacidade de falar disso para podermos superar isto. Não podemos continuar a ter um Estado que é a única oportunidade para o enriquecimento ilícito, para a corrupção que é legitimada
nós todos, ou a maioria das pessoas que estão nas instituições, sabem que militantes sentados lá na sede de partidos políticos que não são funcionários, mas recebem na administração, quando é assim, como é que o legislador vai fazer para evitar derapagens como estas que nós temos? Nós temos que acabar com os males que enfermam a classe política, diminuir a potência pelo poder. Por isso é que eu digo reformas estruturais que vão mexer com as nossas vidas. Aquilo que acontece na administração do Estado também reflete na esfera militar. Como é que as pessoas chegam a postos cimeiros na administração pública? Ou você é de partido, ou por via de nepotismo. Nós sabemos que há pessoas que estão na administração há 30 anos, ficam na mesma letra, não são promovidos. Mas chega um que acaba de estudar hoje, começa já com um salário muito mais avultado, mais grande em relação a quem já está lá há muitos anos, mas também com diploma de licenciatura. Isto para mostrar o peso que os partidos têm na nossa administração. Então, se a promoção na esfera civil é feita à base de nepotismo, à base de clientelismo, porque eu sou militante do partido, eu posso atingir postos cimeiros. Aqueles que não são, ficam ali, na mesma letra, na mesma categoria, não sobem. Na esfera militar é a mesma coisa. As promoções são feitas também nos quartéis após os golpes de Estado. Mas quem não participa fica no lugar onde está. E nós sabemos que no caso de militares, promoção equivale a dinheiro. Patente equivale a dinheiro. Então, essa diferença mostra claramente de que, por mais que queiramos sim ou não, devemos fazer um paralelismo entre aquilo que passa na esfera civil e na esfera militar e ver a verdadeira causa. Um Estado que não é Estado, um Estado que não tem autoridade, um Estado em que eu, porque sou presidente de um partido, eu faço aquilo que eu quiser do Estado. Quem é que não sabe que aqui na Guiné-Bissau o maior empregador não é Estado, é o partido que dá emprego às pessoas. Enquanto nós continuarmos a escamotear a verdade, vão me dizer que nós somos capazes, da maneira como os partidos funcionam hoje em dia, de fazer as reformas. Como é que essas reformas vão ter sucesso? Ou porque eu vou tirar militantes de um partido para pôr os meus militantes e assim eu penso que nós vamos ter a estabilidade no país? Não vamos ter, porque a governação não deve ser coisa de um grupo. Porque eu tenho a certeza de que no dia que se fizer uma verdadeira reforma na administração pública, quando eu, Filomena, não precisar de partido para que o meu filho tenha bolsa de estudo, não precisar. Encurtamos distâncias, aproximamos culturas, fazemos parte